5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Aê, muito legal! Minha querida terceira série do ensino médio de História. Nesse dia 29 de abril, nós estamos aí com a continuação do tópico revoltas coloniais. Já falamos sobre as nativistas, agora chegou a vez de nós falarmos sobre as separatistas. Vamos falar quais foram as principais, suas características e o seu contexto. Então, vamos começar assim. As principais, elas foram a Inconfidência Mineira, de 1789, por incrível que pareça, ela foi antes da Revolução Francesa. Vamos falar sobre a Conjuração Baiana, de 1798, ou Revolta dos Alfaiates, que tinha em sua maioria a população com a ocupação de alfaiates. Vamos falar também sobre a Revolução Pernambucana, de 1817. Essa aí já é de um período joanino. Legal? Então, a Inconfidência Mineira, ela tinha alguns tópicos. Por exemplo, ela era elitista, que tinham grandes proprietários de terra, que faziam parte da elite. Ela não era abolicionista, ou seja, eles não queriam o fim da escravidão. E também leva-se em conta a independência dos Estados Unidos, que é aí a grande influência histórica, um exemplo a ser seguido de elite para elite. Em relação à Conjuração Baiana, nós temos aí os tópicos popular, abolicionista e também a Revolução Francesa. Ela era popular porque a sua composição social, ou seja, a maioria era formada por escravos, ex-escravos, mestiços, pobres da Bahia, que viviam em situação precária, desde que a capital federal se mudou para o Rio de Janeiro. Isso mesmo. Abolicionista, justamente porque, já que a maioria era pobre, eles tinham realmente o interesse de acabar com a escravidão. Muito por conta também da Revolução do Haiti, onde surge o termo haitianismo, que era um medo por parte dos senhores feudais de uma insurreição, ou seja, de uma revolta dos escravos aos moldes da Revolução do Haiti, lá de 1791 a 1804, onde esses escravos deram um golpe e assassinaram os seus senhores e expulsaram outros, estabelecendo o seu próprio governo. Isso mesmo. Bem, aí na Conjuração Baiana entra a Revolução Francesa, de 1789, em sua fase mais radical, onde Robespierre quer a democratização. Legal? As características eram o seguinte: eles buscavam a separação de Portugal, o rompimento com a metrópole portuguesa. Elas eram republicanas, ou seja, queriam a implantação de uma república regionalizada, porque eles não buscavam uma república para todo o Brasil. Eles buscavam uma espécie de república territorial, tanto na Bahia quanto em Minas Gerais. A ideia de um Brasil-nação não era... ou melhor, a ideia de um Brasil-nação era muito abstrata e muito complexa para aquela época. E as suas inspirações externas, ou seja, os seus modelos, os acontecimentos externos, as ideias que moldaram suas inspirações a serem seguidas aqui no Brasil. Nesse contexto, nós temos aí a crise do sistema colonial, aquela ideia de buscar uma colônia para poder enriquecer a nação, ela entra em crise, onde a Revolução Industrial começa a tomar forma. Tem também aí entrando o iluminismo e o liberalismo. O iluminismo lá com as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade lá do século XVIII, com uma grande bandeira intelectual de vários revolucionários, onde vão buscar liberdade econômica e política. A independência dos Estados Unidos de 1776, como a primeira república moderna da história, ela serve como um verdadeiro modelo para o mundo inteiro. A Revolução Francesa marca aí a passagem da história moderna para a história contemporânea, sendo a burguesia no poder, cria um estado de guilhotina para o rei da França. As reformas pombalinas
onde o Marquês de Pombal busca as reformas que modernizam o país e criam impostos e tributações. E as ideias iluministas e burguesas chegam ao Brasil por conta de muitos da elite intelectual do Brasil estudarem fora do país, na França, em Portugal, na Inglaterra, e literalmente eles são contaminados pelos ideais iluministas e liberalistas e dão a tônica desse sentimento separatista. Muito legal, né? Mas bota as coisas, meu filho, não dá trabalho para fazer. Então, essas rebeliões separatistas, elas foram, na verdade, movimentos que tinham como objetivo a separação do Brasil de Portugal, acontecendo dessa forma no período anterior ao da independência do Brasil. Entre outras rebeliões separatistas, nós destacamos aqui a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução de Pernambuco. A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento que começou em 1789, quando, após um declínio no resultado das minerações, o governo de Portugal imaginou que os mineiros estivessem sonegando impostos. Isso acabou gerando uma cobrança ainda maior de impostos e entrega por parte dos bens dos cidadãos para o pagamento de suas dívidas, gerando um descontentamento ainda maior na população e um movimento que visava derrubar o governo português. Entre os líderes desse movimento, o nome de maior destaque é o de Joaquim Silvério dos Reis, o Tiradentes. E aí tem a construção da história de um mito que seria perfeito para os primeiros governos republicanos, porque eles precisavam de novos símbolos que pudessem desvincular o novo regime do passado monárquico. Exatamente. Então, o Tiradentes tem aquela imagem ali de estar mais próximo de Jesus Cristo do que, na verdade, de um oficial. O Tiradentes, ele, na teoria, morre pela causa, uma condição indispensável para se tornar mártir. Pura teoria, não é? Bom, com o sucesso dessa Inconfidência Mineira, Tiradentes acaba assumindo toda a responsabilidade. Ele foi executado na forca, justamente ali, no Palácio Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, ele foi esquartejado, tendo partes do seu corpo expostos pela cidade, onde buscavam apoio. A Conjuração Baiana, ela é de 1798, quando, após a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, a economia baiana acaba enfrentando uma grande dificuldade que gera grandes prejuízos para muitas pessoas, fazendo com que uma certa parcela da população da Bahia passasse a enfrentar condições de vida miseráveis, agravadas pelos altos impostos que continuaram a ser cobrados pelo governo de Portugal. Assim, tanto as pessoas mais pobres quanto os membros da elite da Bahia se reúnem na chamada Conjuração Baiana, que acaba terminando com a grande maioria dos revoltosos sendo presos. Essa revolução pernambucana, ela já é de um período joanino, conforme eu falei. Ela é de 1817. Foi uma nova rebelião também separatista, que acontece em Pernambuco, onde a população acaba se revoltando com, de novo, altos impostos cobrados, desde a mudança da família real portuguesa para o Brasil. Essa foi uma das últimas e grandes rebeliões separatistas do período pré-independência, sendo a última de grande destaque. E depois veio a independência do Brasil. Bom, eu vou deixar para vocês os exercícios das páginas 52 até 62 e na próxima aula nós vamos às nossas correções. Tudo bem? Forte abraço para vocês, um grande beijo no fundo do coração e bota exclusivo, meu filho. Há trabalho para fazer.